2 filhos. Calma aí, em 1 hora. Em 1 hora, 8h30, até 8h30 faz 1 hora. É verdade. 1 hora. Eu sou? Isso aí é detalhista. Eu sou, mas não isso, tá? Até com ele. Temos 2 filhos, uma moça de 29 anos, Alissa, casada. Um menino de 18 anos, Neemias, solteiro, está lá em casa ainda. Glória a Deus. No tempo de Deus, ele vai achar uma esposa do Senhor para a vida dele. Glória. Ele só tem 18 anos ainda. É um menino, não foi o que ele falou? É caminho. E nós somos casados Para sempre. Até que a morte nos separe. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você pegue a mão aí do seu cônjuge agora, nesse tempo. Nós vamos orar. O Espírito, nós estamos aqui no altar do Senhor. A presença do Senhor é necessária em todas as partes da nossa vida. Mesmo esse tempo descontraído que nós vamos ter, o Espírito Santo de Deus é necessário no nosso meio. Você pode dar uma glória a Deus, amado? Ele é necessário, ele é necessário. E ele já se faz presente nesse ambiente. E aí, eu estava ali conversando com minha esposa, tá? Deu a mão a ela aí, a sua esposa? Deu? Vem cá, tia. Vem cá. Eu fiquei, já fui questionado ali, porque eu falei, eu amo você e Deus. Aí, não, eu, você e Deus. Os dois vai funcionar. Vai funcionar os dois. Né? Mas eu quero agora que você olhe para ela e fala a primeira parte. Fala para ela. Eu amo você e Deus. Dá um amém forte aí, esposa. Agora você fala para ele a mesma coisa. Fala, olhando nos olhos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse momento, a gente adora o Senhor nessa casa. Vocês adoram o Senhor nessa casa. Eu estou do meu lado espiritual, irmãos, porque nós vamos morar no céu. Então, eu estou do meu lado espiritual. Você lembra a última vez que você teve essa oportunidade de dizer isso para o seu cônjuge nesse altar, onde você consagra a sua vida e Deus move o sobrenatural? Você lembra disso? Olha que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite, de você fazer uma declaração que talvez você falou isso no dia do casamento. Quem é casado? Não, estou falando aqui no altar. No altar, estou falando no dia a dia, não é no dia a dia, no altar, porque no altar nós consagramos as nossas vidas, né? É no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou orar e você assume a palavra. Feche os teus olhos, meu Pai. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque teu Espírito se encontra no nosso meio. Mesmo em todo tempo de descontração, nós vamos sair edificados desse ambiente. E vamos levar isso para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Porque não podemos perder o foco. Nós temos uma jornada e escolhemos viver essa jornada ao lado da pessoa que nós amamos. Porque também foi uma escolha amar essa pessoa. E nós te agradecemos, porque o Senhor é que tem nos unido. Então, Pai, derrame da tua unção sobre a nossa vida nesse tempo, para entendermos que não podemos nos distrair com nada, porque temos um alvo maior na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui o... Pode se sentar. O horário da gente. Glória a Deus. Nós temos um título para esse nosso bate-papo hoje de não se distrai.
E hoje em dia, para a gente não se distrair, é bem difícil, né? E tem muita coisa para a gente se distrair. Para os homens, então, se for aqueles que gostam muito de futebol, não sei se todos gostam, né? Porque tem homens que não gostam de futebol, mas tem mulheres também que gostam de futebol. Eu gosto de assistir com ele. Às vezes ele está sofrendo, às vezes ele está lá cheio de gás, ele está brigando com os jogadores, como se os caras estivessem ouvindo ele. Vai falar, amado, vai mais devagarzinho. Então não tem coisa que vai te distrair. E eu sei que quando eu for falar com ele, se ele estiver vendo futebol, sem chance, né? Gatinhas do amado ouvir se estiver vendo um jogo de futebol. O meu marido é desses. Se ele estiver no celular, papai, é outra coisa que eu sei que ele não vai estar me ouvindo, porque ele vai estar distraidíssimo. Aí eu vou perguntar um negócio, ele não me respondeu, eu não repito. Eu tenho mania de falar lá em casa que eu não sou papagaio para ficar repetindo. Eu falo para ele e falo para Deus também. Agora só um que está em casa. Mas a gente sabe que a gente está num tempo que tem muita coisa para distrair. Tantas coisas, né, de lazer, para a gente relaxar, mas tem muita coisa também, a pressão social que a gente vive, as responsabilidades que nós como vocês esposos e nós mulheres, aquelas que trabalham também dividem essa tarefa, mas outras que estão na casa também têm as suas responsabilidades e muitas pressões, às vezes tem muita coisa que pode me tirar o olhar desse espetáculo que Deus me deu aqui. Eu tenho que me chamar de gatinho. Na igreja eu chamo todo mundo de gatinho. Aí comecei com ele e foi fluindo. E todo mundo é gatinho e gatinho. Mas se eu deixar que as coisas, eu não trabalho fora, mas se eu deixar que as coisas de casa e olha, que eu gosto muito de inventar moda, eu posso me distrair e às vezes meio que esquecer dele. E eu preciso me policiar nisso. Nós mulheres casadas, nós precisamos nos atentar, porque a gente precisa ter os nossos olhos para o nosso amado, né? Pode ter 1 ano de casado, pode ter 10 anos, 20, 30, 40, né? Eu tenho certeza que tem casais aqui com mais tempo de casado do que eu. Eu vou fazer 33 de dezembro. Mas as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, de tudo isso que tem aí pra gente, não pode deixar que venha nos distrair de tal forma que a gente venha esquecer daquela pessoa que está do nosso lado. Esquecer de namorar, esquecer de olhar no olho, esquecer até de brigar às vezes, né, gente? Quem fala que me dá uma briguinha de vez em quando, né, gente? Faz parte, né? Então, se às vezes as situações da nossa vida nos distrair daquilo que nós precisamos estar juntos sempre, vai ser prejudicial para o casamento. E não vai ser prejudicial, ele vai falar assim, a culpa é dele ou a culpa é dela. A culpa é nossa. Porque no relacionamento são os dois, certo? Casamentos são dois que viram um, mas são dois. E Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E é interessante que quando eu cheguei aqui, eu li esse versículo, Eclesiastes 4:12, e na minha Bíblia fala até de uma forma assim que, se um quiser, vamos dizer assim, puxar e falar assim, vai ser do meu jeito, das minhas regras, da minha forma, não vai fluir, não vai funcionar. Porque se não tiver Deus no negócio, se não tiver Deus no casamento, irmãos, não tem como as coisas andarem. Por isso que a gente precisa pedir sempre a direção do Senhor. Aí quando Deus está no negócio, vai ter os conflitos, é natural. Vai ter as diferenças, também é natural. Mas com Cristo no barco, com Deus no negócio, as coisas vão se encaixando. As coisas vão se moldando da forma que não vai ficar ruim nem para ele, nem para mim. Porque afinal de contas a gente casou para viver juntos e sermos felizes. Não ele só me fazer feliz e nem eu fazê-lo feliz, mas nós sermos felizes nesse casamento. Então por isso que é importante termos Deus sempre
no nosso relacionamento. Tem uma situação, mas eu acho que a partir da fala dela você começa a compreender. Nós vamos repetir alguma coisa que você já conhece, mas talvez não está trazendo para o relacionamento. Eu vou deixar um versículo que é até o texto principal da nossa palavra, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, uma parte do versículo diz bem assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Foco. A gente sabe que esse versículo está falando da nossa salvação, mas eu acho que eu falei o versículo errado, é 12. Eu troquei aqui. Por isso que eu preciso dela, tá vendo? É isso aí. A gente sabe que fala sobre salvação, mas o que nós queremos falar nessa noite, esse versículo é importante porque para eu alcançar a salvação eu preciso ter foco. Para nós mantermos o nosso relacionamento, nós precisamos ter foco. Por isso que nessa noite nós vamos tentar fazer isso. Vocês refletirem um pouquinho sobre as distrações que têm enfraquecido o que? O nosso relacionamento, o seu relacionamento. O que é aquilo que tem distraído você, que tem enfraquecido o seu relacionamento? O que tem talvez enfraquecido o seu relacionamento com Deus? Porque se o seu relacionamento com Deus começa a enfraquecer, automaticamente, irmãos, isso é uma matemática, porque é exata, vai enfraquecer o relacionamento de vocês como um casal. Por isso que tem um versículo aqui atrás de Eclesiastes, nós precisamos chamar Deus para o nosso relacionamento. Quando eu faço um casamento, eu sempre uso aquele texto das bodas de Caná da Galileia, porque Jesus foi convidado para onde? Para um casamento. E ele transformou uma decepção, uma tristeza em alegria quando ele fez o seu milagre, o primeiro milagre ali. Então é importante no nosso relacionamento, Jesus está. Então eu não posso me distrair da Andréia, eu não posso me distrair daquele que me abençoou com a Andréia, porque foi Deus que me deu ela, e ela foi premiada e me recebeu. É um prêmio para ela. Dá para você entender isso, irmãos? Então a gente não pode perder isso. O nosso relacionamento conjugal, nós precisamos manter o foco primeiro em Deus. Observou que eu não falei que primeiro nela? Primeiro em Deus e depois o foco nela, no outro. Eu preciso. E hoje estão nos apresentando tantas coisas que tem nos distraído. Tem coisas que tem nos roubado o outro, a comunhão do outro, e tem nos roubado também a comunhão com Deus. São as distrações, que têm sido pedra no caminho de tantas pessoas. Eu quero falar de uma estatística. Quem tem menos de 7 anos de casado aqui? Ninguém? O povo aqui já tem um tempo de casado. Outro casou. Quem não casou aqui, irmãos? Então, bota o Senhor. E quem tem menos de 7 anos, liga um alerta. A grande estatística fala que os casais se separam entre 2 a 7 anos. Porque eles estão, os 2 primeiros anos, naquele fogo, naquela paixão. De 2 a 7 começa aquele tempo de luta, porque muitas coisas que planejaram não começam a acontecer, ou às vezes é o contrário. E as pessoas não decidem amar, porque amar, a paixão, ela é até um sentimento, mas amar é uma decisão.
eu decidi amar a Andréia. E nós estamos juntos há 32 anos, já falamos aqui, né? 32 anos, 6 meses, 16 dias, 1 hora e 10 minutos. Nós estamos compartilhando a nossa vida. E tivemos diversas alegrias, mas tivemos muitos momentos difíceis. E nesse período que eu falei para vocês, eu já tinha minha filha, quase que o nosso casamento parou. Mas naquele dia, graças ao meu sogro, que é pastor da Assembleia de Deus, o nome também é Manuel, sentou com a gente, nós decidimos amar um ao outro e decidimos viver juntos. Decisão. E aí, nesse tempo todo, muitas coisas têm tentado nos distrair. E a gente precisa tomar conta desse tempo. E você tem domínio sobre esse tempo. Tem uma frase do autor, do Gary Thomas, do livro O Amor que Vale a Pena, que diz assim: o casamento centrado em Cristo não é um casamento perfeito, mas é um casamento com propósito. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Deus é perfeito. Deus não só une pessoas, mas Deus une propósitos. E às vezes a gente vai entender isso lá na frente. E a gente fala assim: Deus sabe. A gente às vezes não sabia. Foi só aquele amor. E do amor veio o namoro. O amor não, né? Aquela atração. E daquilo veio o namoro. E depois do namoro veio o noivado. Depois do noivado veio o casamento. E o tempo vai passando e a gente depois começa a entender. Então Deus, quando une um homem e uma mulher, não foi só o brilho nos olhos. Por isso que Deus tem que estar sempre no negócio, desde o início. Eu lembro que quando eu era solteira, eu já estava com meus 17 anos, eu conheci ele dia 18, 19. Eu congregava de nós, morávamos no Rio. E eu, como já ia fazer 18 anos, eu não namorava. E uma senhora virou para mim, uma senhora assim, jovem senhora, ela virou para mim e falou assim: André, você está escolhendo muito. Só porque eu não namorava. Aí ela ainda falou assim: quem muito escolhe, mal acerta. Eu falei: está repreendido. Eu falei: eu não estou com pressa de namorar. Não estou com pressa de namorar. Deixa as coisas acontecerem. Eu estou no amor de Deus, não estou com pressa. Você vai chamar namorado para ficar me regulando? Eu já tenho meu pai, que eu dou satisfação a ele. Já tenho meu pai. Imagina, eu quero isso não. O tempo passou. Eu era da Assembleia e ele da Metodista. E Deus uniu a gente, irmão. Aí eu acabei casando com a Metodista. 30 anos depois, congregamos na Metodista, depois nos mudamos. Estamos em Guapimirim agora, estamos na Igreja Nazarena. Mas eu não sabia, mas Deus sabia. O amanhã a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, se Deus uniu você, esposa, esposo, Deus tem um propósito nessa união de vocês. Na obra do Senhor, Deus tem um propósito. Deus não nos fez sermos participantes do corpo de Cristo. E como casal, né? Somos marido e mulher, mas fazemos parte do corpo de Cristo. Somos uma igreja do Senhor. E Deus fez isso, tinha um porquê disso tudo. Lá atrás nós não sabíamos, mas Deus sabia lá na frente. A palavra já tinha sido ministrada para nós, mas quando é que vai acontecer? Eu não sei, será que vai acontecer? Não duvidando da ação de Deus, mas nos posicionarmos naquilo que Deus falou. Então, Deus não une somente pessoas, Deus une propósito. E se Deus colocou um marido abençoado do seu lado, e se Deus colocou uma esposa abençoada do seu lado, você tem muito para acrescentar no reino do Senhor. Se você faz parte deste lugar, se você faz parte de alguma igreja, você é membro do corpo de Cristo, Deus te colocou ali para ser participante, para ser abençoador e abençoador. Então nós, nesse tempo todo, tem muita coisa que pode tentar nos tirar esse foco, tentar às vezes deixar a gente meio irado,
Mulheres, vocês já passaram por alguma situação de vocês estarem falando com seu digníssimo esposo e você está esperando a resposta dele e você sabe que ele ouviu, mas ele simplesmente não te responde? Eu nem vou falar assim, levanta a mão, só eu vou levantar, né? E eles homens nem falam nada. Aí depois você vai e sai, né? Porque você não quer pecar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Glória a Deus, por isso Deus é bom. E a gente respira fundo e sai. Aí depois, passou-se uns 10 minutos, meia hora. Amor, o que é mesmo? Repete? Não. Lembra que eu falei no início? Só acontece em casa, não. Né? Eu não sei se vocês, meninas, passam por isso. Mas o meu marido é desse jeito. Ou senão ele fala assim, quê? Mas eu sei que ele já ouviu. Mas ele quer que eu repito. Aí eu não respondo, não repito. Aí ele vai e me responde. Então, necessariamente, ele estava meio que distraído, mas não totalmente distraído. Ele às vezes só quer que eu repita novamente aquilo que eu falei. Ela reclama, irmãos. Eu acho que ele quer ouvir minha voz muitas vezes. Ela reclama por causa disso aqui. Eu tenho certeza que os homens não são igual a mim. Tenho certeza disso. Nós estamos no jantar. Pastor, você está aqui na cadeira, tá? Nós estamos no jantar, irmãos, eu e ela. E aí, eu estou olhando para o celular. E ela está conversando. Ela não acredita que eu não estou ouvindo ela. Porque eu prestei atenção aqui. Homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consegue? Eu não concordo com isso, não. Eita glória, tem um que consegue. Eu também consigo. Aí ela fala para mim se você está distraído com o telefone. Você, homem, fica distraído com o telefone? Com certeza. Sim ou não? Ser sincero. Eu fico. É disso que nós estamos falando. Distrações. Aquele momento, eu não estou falando de você, não, estou falando de mim, tá? Aquele momento, o correto era o celular, porque se eu estiver com o celular, ela vai falar e não vai acreditar que eu não ouvi ela falar. Você falou certo, que eu não ouvi ela falar. Ela falou. Hoje mesmo lá em casa, eu estava mandando uma mensagem e ela falando. Eu mandei a mensagem todinha. O que foi mesmo que você disse? Você não escutou, eu não escutei nada de você. Meu lado. Sabe o que ela tinha falado para mim? Vamos passar a palavra. Por quê? Ela falou outra vez. Ela precisa compreender que eu sou um ser diferente dela. Não faço duas coisas. Elas falam que fazem, eu não sei, mas eu não faço duas coisas. Se eu me concentrar em um, Deus é perfeito naquilo que faz, gente. Eu minto, não consigo fazer. Mas as mulheres falam, não fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero pegar um pouquinho agora, porque eu dei uma carta para vocês. Homem, pega essa carta aí agora. Pega essa. Não abre não, não abre não, não abre não. Homem, eu já vi mulher pegando. Homem. Pega a carta. Quando você abrir, vai ter um coraçãozinho aí. Não abre agora não. Não abre não. Tem duas perguntas nesse coração. A gente vai fazer, como é o nome dele? Um check-in. Eu não esqueci não, é que eu tenho dificuldade na dicção, deixei ela falar para eu conseguir ouvir e repetir, tá, irmãos? Check-in. De vocês dois. De vocês. Abre agora. O homem pergunta à mulher o que está escrito aí na primeira pergunta. Tem um check-in aí. E esse check-in vocês vão levar para casa para fazer semanalmente. Porque tem muitas coisas nos distraindo. Pode ser o celular, pode ser o serviço, é tantas coisas, irmão, que nos distrai do foco daquilo que é principal. O principal é Deus e o teu casamento. Esse é o principal.
E a pergunta que está aí nesse check-in, que é semanalmente, então vocês vão marcar. Sábado que vem, vocês vão sentar de novo e vão fazer essas duas perguntas novamente. Como está o seu coração? Pergunta aí para ela. Pergunta aí para ela. Esposa, responde para ele seu coração. A Ellen falou que todo mundo entrou aqui alegre, sorrindo. Como está o teu coração por essa oportunidade de você estar nesse jantar com o seu cônjuge? Como está? Fala para ele, fala para ele. Está alegre? Está triste? Olha o privilégio, você ter uma pessoa especial do seu lado. Isso é uma vitória. Nós temos 8 minutos, mas vamos terminar em 8 minutos. Ele fala isso na história de pregador, não, 8 minutos, mas vamos terminar. Pode deixar. Tá? Você fez esse check-inzinho aí, agora olha a outra pergunta. Como está o nosso relacionamento? E aí eu pergunto a você, o que tem distraído? O que tem te tirado o foco do teu relacionamento? Com essa pessoa linda, bonita, a mais bonita, o mais bonito que você já viu, fez seu coração, ó. Dos que não casaram, o coração ainda está assim, irmão, acelerado. Mas 32 anos depois, o nosso coração precisa continuar acelerado. Algumas coisas mudam na vida, mas o nosso coração precisa estar acelerado se nós não distrairmos com muitas coisas que tentam nos tirar do foco, do foco. E aí o texto bíblico que nós lemos fala isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposto, olhando firmemente para Jesus. Deus uniu propósito. Deus uniu Nilton e André. Qual é o nome pastor, o nome da sua esposa? Oneida. Deus uniu Manuel e Oneida. Deus uniu propósito. Como eu posso me distrair com outras coisas, irmãos? Como eu posso olhar para outra direção? Como talvez o meu trabalho pode roubar aquilo que Deus me deu de mais precioso? Como as minhas amizades podem me roubar o que Deus me deu como mais precioso? Como meus filhos podem me roubar o que Deus me deu de mais precioso? E a gente fala um negócio lá em casa, eu sei que ela tem aquele negócio pelos filhos, eu amo muito os meus filhos, mas a gente sempre fala lá, se não fosse Deus nos unir, não existiriam os nossos filhos. Então o principal é eu e você, porque qualquer dia desse, nós vamos olhar para a casa de novo, ela sendo de domingo vazio, e vamos ver que estamos eu e você. Será que nós ficamos distraídos com tantas coisas no decorrer dessa caminhada, e quando olharmos um para o outro, vamos falar, quem é você? Ou nós vamos continuar sendo namorados? Porque nós não somos casados apenas, nós somos 33, agora eu posso falar que é 33 anos, 33 anos, nós somos namorados. Nós passeamos, nós saímos para comer, nós temos vida de namorado, né? E eu gosto disso. A gente curte. Estou falando de namoro mesmo, não estou falando de outras coisas não. É de pegar na mão, sabe, irmão? Sair, passear. E às vezes o teu trabalho pode te roubar isso. Como nos rouba às vezes da própria comunhão dos santos. Ela falou do futebol, mas o futebol eu vejo. Quando tá bom, porque quando tá bom eu desliguei. Hoje não me deu nem vontade de ver, porque o Botafogo está jogando muito mal e eu desliguei, né?
vai ver um bom futebol. Bom futebol. Tá? Amanhã é o Flamengo. Né? Se tiver ruim, eu também te ligo. Eu torço pro time do Rio. Mas só se estiver jogando bem. Agora, nada disso vai me tirar do foco. Primeiro, do meu Senhor e dela. Nem meus filhos. Nem meus filhos. Deus não uniu eu com meus filhos. Deus me uniu com ela. Nós nos tornamos uma única carne. O celular me distrai naquele momento. Eu falei, o que acontece mesmo? Se eu levar o celular para a mesa lá e tocar, se eu meter o dedo, ela vai falar comigo depois o que eu vou ter que fazer. É assim que funciona. Às vezes ele está conversando, se alguém mandou uma mensagem para ele, ele vai me responder. Ele para responder a pessoa. Ai Deus, ai paciência. Deus é bom. Por isso que Deus tem dado negócio. E a Bíblia fala que a mulher sai e edifica a casa, não é? E a tola destrói com as próprias mãos. Nós mulheres precisamos ter muita sabedoria. Mas os maridos também têm que cooperar, né? Os maridos têm que cooperar. Não joga só com a sabedoria da mulher, não. Senhor, vamos começar a orar, Senhor. Eu sei que o Senhor falou que a mulher sábia edifica a casa. Precisamos ser sábias, Pai. Mas toca lá, Jesus. Toca onde eu não toco. Elas foram feitas depois, ficaram melhor. Perfeição de Jesus, de Deus. E todo mundo aqui já orou porque queria a mulher perfeita, o homem perfeito. Quem orou pelo homem perfeito, não sei porque não teve resposta, mas quem orou pela mulher perfeita, teve resposta. E você pode perguntar a ela para você ver. É a resposta de Deus. Irmão, nosso tempo terminou. A gente não vai se estender muito, mas eu quero deixar essas missões aí que está nessa cartinha para você. Nós colocamos algumas distrações e a consequência dessas distrações. Trabalho em excesso. Irmão, quem trabalha muito, tem um ditado que fala que quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? Mas quem trabalha muito, irmão, vai faltar tempo de qualidade de família. Não adianta você conquistar casa, carro e perder a família. Não adianta. Não adianta. Deus é um provedor. É o Jeová Jireh, é um provedor para você. E pode ter. Ele tem sido o nosso provedor. Que a gente contar a nossa história, nós não tínhamos dinheiro para ir lanchar. Mas a gente saía. Só o dia de passagem. Só o dia de passagem. Aí a gente ia lá no shopping, na barra, não dava. Vê vitrine. Sem comprar nada, sem comer nada. Íamos comer lá no podrão, lá que eles falam, né? Mas saímos alegres. E Deus proveu financeiramente para a gente. Não temos muito, mas hoje que eu não quero comer algo, vou lá e compro. Provisão de Deus. E o nosso foco sempre foi o Senhor. E aí tem outras coisas, redes sociais. Meu irmão, toma cuidado com esse tal de 30 segundos. 2? Tu é bonzinho. Tu é bonzinho. 2. Se você ler a Bíblia, o tempo que tu fica no 30 segundos, irmãos, um mês tal a gente vai você ler a Bíblia. Então toma cuidado, porque isso tira atenção. Tira atenção. Né? E aí tem, né? Tu começa a comparar. E toma cuidado. O marido da outra é melhor do que o seu. A internet vai falar isso. A mulher do outro é melhor do que a. São distrações, é mentira de Satanás. É mentira. A melhor mulher que existe, irmão, depois da minha mãe, é André. Não tem outra. Se eu fizer comparação na internet, a mulher do outro é perfeita. Vai conviver para você ver, irmãos. Tem as imperfeições que todos nós temos. Então não faça comparação, né? Toma cuidado para a rede social nos distanciar. Vocês estão juntos na mesma mesa, estão distantes. Problema financeiro, faça
Um controle financeiro, isso destrói muito o casamento, distrai as pessoas, né? Gera estresse, discussão. Eu estou falando isso, são experiências que nós passamos na nossa vida, nessa jornada de 32 anos, cansaço emocional, né? Cuide do seu emocional, ore muito, ore junto, busque no Senhor, porque senão vai vir frieza, silêncio, indiferença. Você está observando que a gente tem problema? Mas a gente conversa. Tem gente que fala, eu não aguento mais, eu vou me calar. Você está desistindo do seu relacionamento. E nessa noite eu estou falando para você, decida continuar casado, e que seu casamento seja o melhor da sua vida. Essa noite vai ser a melhor noite de vocês, porque a noite melhor lá passada já passou, tu não vai mais mexer nela, e amanhã vai ser ainda melhor do que hoje, e assim vai ser na nossa vida, porque a gente decidiu amar o outro, e o outro decidiu nos amar, como a mulher falou no começo. Eu amo ela e ela me ama. Para nós, não é moela para a gente comer não, por causa do vamos lá não, tá aí. Eu estou amando ela e ela está me amando para eu e ela ser feliz. Se eu resolver só que ela vai ser feliz, eu vou morrer. E se ela me resolver fazer eu feliz e ela não ser feliz, ela vai morrer. Tome cuidado com isso. Então tem umas anotações M, H aí, depois você marca, como está aí, ó. Isso tem te atingido, aí você pode. Se for muito, tem te atingido muito e está ficando ruim o teu relacionamento, marca um e mostra para o teu cônjuge, ó, nessa área financeira não está dando para mim. A gente precisa melhorar. Se for mais ou menos, você marca assim. Se não estiver te afetando, você marca 10. Tá bom. E aí você já sabe que já está resolvido esse problema. E aí qualquer coisa, irmãos, no sinal de trânsito o amarelo é o quê? Não é hora de você parar? E é hora de parar para conversar. Então nós botamos aí o código amarelo. Arruma uma coisinha na sua casa. Você bota lá. Se o cara for aquele com milão, você bota na geladeira lá um papelzinho amarelo. Ele vai sair de manhã para o trabalho, quando ele voltar, ele já sabe que tem que sentar e conversar com você. Tem que bater papo. O homem faz a mesma coisa. Ela já veio até de amarelo, porque depois vai vir conversar comigo. Entendeu? Então é um código amarelo de vocês. Faça isso. Não deixa nada distrair vocês do foco principal, que é Deus e o casamento de vocês. E aí 2 dicas práticas, uma vez por semana, cada um deve perguntar: o que posso fazer nesta semana para te amar? Já pensou nisso, mulher? Mas você também tem que perguntar a ele. Nós podemos toda semana melhorar o nosso relacionamento. Mesmo com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Nós podemos melhorar o nosso relacionamento. Porque Deus uniu um propósito. Deus nos uniu. E aí tem um desafio para a semana. Leve para sua casa. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Eu quero que você fique em pé nesse tempo. Se deixar, nós vamos falar muito. Segure a mão do seu cônjuge aí. Ela vai cantar agora, mas depois, se o pastor me permitir, eu quero orar. Só que eu quero, pastor, eu quero que eles olhem um olhando para o outro de mão dada, né? E aí você, se tiver gente apertando muito aí, não pode vir para o corredor. Você vai ficar olhando para a sua esposa, para o seu esposo, de frente. Vai fechar os seus olhos, não. Olha para os olhos dele. Pensa nisso, pensa nisso. Esse louvor você já pode fazer isso. Já escute o louvor fazendo isso. Yeah.
olhos não. Deus está nesse ambiente. Olha, talvez nessa noite você precisava ouvir isso e ouvir esse louvor, porque Deus, Ele tem propósito, e a nossa vida 2 é uma pregação do Evangelho para muitas pessoas que Deus precisa estar no seu relacionamento. Então você fala para Ele agora: eu te amo muito, e eu quero ir para onde você. Não feche seus olhos que eu vou orar. Glória a Deus. Pai de amor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está dando a cada casal aqui. Alguns são namorados, outros já têm uma caminhada, Senhor, e podem testemunhar das suas maravilhas. Outros ainda estão vivendo um processo e precisam ter uma experiência contigo, mas que esse olhar fixo no olhar do outro, ó Deus, venha demonstrar que tem um cuidado especial, e que a cada manhã o teu amor acende em nosso coração e faz nós entendermos que essa pessoa que eu estou olhando é muito especial para mim, e eu preciso dela para a minha jornada nessa vida. Porque o Senhor um dia disse que não era bom que o homem estivesse só, e o Senhor me deu essa ajudadora, essa companheira, para estar ao meu lado. Então cada um está olhando para o outro, Senhor, e o Senhor está refletindo agora a tua glória na nossa vida amorosa e sentimental. Queremos ser o teu milagre, e queremos que o nosso casamento seja um milagre diário em ti. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá fora você dá um beijo nela gostoso. Homens, puxe a cadeira lá para elas sentarem. Lá na igreja, todo o ambiente. O homem que não puxar a cadeira, eu observar, eu vou lá e chamo a atenção, faço a esposa levantar e mando ele puxar a cadeira. Porque se ele não puxar a cadeira, eu puxo. Aí ninguém quer que eu puxe a cadeira, né, irmão? Vai lá e puxa a cadeira, tá? Pastor Manuel, obrigado. Quero passar a palavra. Que Deus abençoe você poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes? Estão gratos a Deus por este momento? Nós vamos estar então encerrando esse primeiro momento, e aí vocês podem estar depois indo lá para o nosso outro espaço, né, para jantar. Vamos estar orando e encerrando com o nosso pastor. Encerrando esse momento aqui para estarmos lá, né? Sembrante que está na mão, está demonstrando que vocês estão mais felizes. Amém. Não tem nenhum sério, viu? Olhando aqui. Se tiver alguém aí, olha para mim, pastor. Sorriso, ó. Oramos ao Senhor. Te damos graças, Pai, por esse momento. Deus, tu falaste aos nossos corações. Usaste, Senhor, teu servo. Deu a ele, Senhor, também tua serva, palavras que têm nos contagiado, Senhor, nesse mundo, que têm nos alegrado, Senhor, e nos incentivado a continuar vivendo a vida que o Senhor tem nos dado a dois.
Deus, pedimos que a tua graça permanentemente esteja conosco enquanto casados. Pedimos que a tua presença, Senhor, também, Senhor, permaneça em nossos lares, porque sem ela, Senhor, não conseguimos ser o que o Senhor quer que sejamos. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.